A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Santa Missa pelos meios de comunicação, também você aqui nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Havaiandava, que nesta quinta-feira, dia 3 de outubro, celebra conosco esta memória tão festiva e importantíssima para nós brasileiros, que é a memória dos santos mártires rio-grandenses, os santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus companheiros mártires. Tertuliano, ele dizia: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quando nós, dentro deste mês missionário, ouvimos Jesus no Evangelho dizendo que a messe é grande, os trabalhadores são poucos, que é preciso rogar ao Senhor da messe que mande operários para a sua colheita. Quando nós ouvimos Jesus, Ele mesmo, escolhendo com amor, amando cada um de seus discípulos missionários e enviando de 2 a 2 para levarem ao mundo, não uma ideologia, não uma filosofia de vida, não um projeto político ou social, mas levando a boa nova do Evangelho, levando a paz, a salvação. Nós nos perguntamos, ou pelo menos deveríamos, como brasileiros, se nós estamos honrando o testemunho de tantos mártires que nesses 500 anos de evangelização que o Brasil tem, nós recebemos. Mártires canonizados, beatificados, santos do dia a dia, alguns canonizados, beatificados, outros não. E por que Tertuliano dizia isso? E por que eu retomo essa frase? Ora, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, porque quando nós vemos o testemunho da vida de fé de alguém, e a palavra martírio significa testemunho, quando nós vemos o testemunho de vida de fé das pessoas, nós também nos animamos. O que é que deu força aos mártires, não só do Brasil, mas desses 2000 anos de igreja? O que é que deu força a eles para enfrentar o martírio, para, no meio de tantos tormentos e torturas, não renegarem a sua fé? O exemplo máximo do rei dos mártires, que é Cristo. Ou seja, como é que eu não vou dar a minha vida por aquele que na cruz deu a vida por mim? Como é que eu não vou me entregar por inteiro em nome daquele que se entregou por inteiro por mim? Ou seja, é o martírio de Cristo, é o testemunho de Cristo no altar da cruz que anima os mártires de ontem, de hoje, que seguirá animando os mártires de amanhã e que deve também animar vocês e eu no martírio, ou seja, no testemunho de fé de cada dia. E por isso, nós cristãos precisamos, alimentados da Eucaristia, alimentados pela palavra de Deus, amparados pela proteção materna de Maria, nós precisamos dar o testemunho da nossa fé sem ódio, mas também sem medo, nesse mundo que nós vivemos. Não por causa de uma ideologia, não por causa de uma filosofia de vida, não por causa de um ideal político social, mas por amor àquele que, tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até o fim, Jesus, e que segue amando até hoje pelo santo sacrifício da missa, que prolonga, atualiza o sacrifício de Cristo Redentor todos os dias em todos os altares do mundo inteiro. Celebrar a memória, a festa de um santo mártir, sobretudo mártires brasileiros como nós, deve nos levantar essa pergunta: o meu testemunho de vida cristã tem conduzido outros para o caminho da fé? O meu jeito de ser cristão na igreja, na comunidade, na família, no trabalho, na rua, com os amigos, nas redes sociais, nos meios de comunicação, o meu jeito de viver a vida cristã anima os outros a seguirem? O meu suor e o meu sangue derramados todo dia no trabalho, na oração, na vivência da fé, tem sido semente para novos cristãos? O nosso amor por causa de Cristo, que por nós se entregou por inteiro, tem sido o bastante para conduzir aqueles que estão afastados da igreja a encontrarem-se com esse amor de maneira plena na Eucaristia? É preciso que nós nos perguntemos isso, porque se nós hoje somos cristãos, é porque nós somos herdeiros de todo 2000 anos de gente que não renegou a sua fé. E hoje, ao dizermos, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, ao rezarmos o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, quando eu digo sou católico apostólico romano, graças a Deus, eu preciso saber e tomar consciência que eu digo isso escorado, apoiado, ancorado, sustentado por 2000 anos de mártires que estão me dizendo: não foi em vão a nossa fé. Não foi em vão o derramamento do nosso sangue. O mártir não é apenas aquele que sofre e morre, mas o mártir é aquele que sabe o porquê vive e sabe por quem morre. Quem nos ensina isso é Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. Ele diz: o que faz uma pessoa ser mártir não é o sofrimento em si, mas é o motivo de suportar esse sofrimento. E o único motivo digno de suportar os sofrimentos da vida, esse motivo é Jesus. Fora de Jesus, não há motivo que nos sustente no dia a dia. Porque se nós olhamos apenas para as realidades humanas, vixe, a gente desanima. Na primeira gripe, a gente abandona o barco. Mas por causa de Cristo não, porque Ele é fiel até o fim. E é a fidelidade de Cristo na cruz e na Eucaristia que sustentou os mártires e que sustenta vocês e eu. Ao ponto de, no meio dos sofrimentos de cada dia, ou, se formos dignos de ter uma morte trucidada, uma morte dolorosa, como tiveram os mártires. Por que eu digo o privilégio, o orgulho, a graça? Porque o martírio é uma graça. Imagina, você ter a graça de poder morrer por causa de Cristo. Meu Deus, isso é um presente que não tem fim. Se nós tivermos esta graça de termos uma morte tão sangrenta como tiveram os protomártires do Brasil, como teve Santa Luzia, nossa padroeira, e tantos outros santos, ou mesmo que a gente não receba esta graça desse martírio sangrento e cruel, mas vivendo o martírio, o testemunho de cada dia, sendo fiéis à nossa fé,
mesmo no meio das contrariedades e dificuldades, nós conservarmos uma fé tão bonita como essa de Jó na primeira leitura. Cercado de sofrimento, tendo perdido tudo, não pragueja contra Deus, não abandona a sua fé, pelo contrário, marcado pela lepra que o consumia, coberto de feridas, recebendo insultos de todos, tendo perdido todos os bens, todos os filhos. O que é que Jó diz? Eu creio que o meu Redentor vive, e eu ainda o verei. O que é que animou os mártires a darem a vida por Cristo? O que é que deve animar você e eu, meu irmão e minha irmã, no testemunho da fé cada dia? É a certeza que o Redentor vive. Vejam as últimas palavras de São Mateus Moreira. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Ninguém morre por causa de um pedaço de pão francês. Se fosse por um simples pedaço de pão que a gente compra em qualquer padaria, nenhum desses mártires teria dado a vida e seria santo. Mas por causa de Jesus, o verdadeiro pão do céu, vivo e realmente presente na Eucaristia, que esses homens disseram, e mulheres e crianças que foram martirizados. Nós cremos que o nosso Redentor vive. Nós cremos que a Eucaristia é Jesus vivo. E aquele que nos alimenta na Eucaristia também nos conservará a vida para a vida eterna. Isso é lindo. Que graça essa que nós podemos pedir para nós hoje, de uma fé profunda, autêntica na Eucaristia, que nos faça reconhecer na Eucaristia a razão de ser do nosso viver e do nosso morrer. Porque na Eucaristia nós encontramos o nosso Redentor vivo. E se com ele vivermos e morrermos, nossos olhos também o verão. Não os olhos de outros, diz Jó, mas os meus próprios olhos. Que Nossa Senhora, Mãe Aparecida, Mãe dos Mártires, juntamente com os santos protomártires do Brasil, intercedam por nós, para que hoje, nesta Santa Missa, nós recebamos um aumento de fé tão grande, que nada, nem ninguém, nem alegria, nem tristeza, nem saúde, nem doença, nem riqueza, nem pobreza, nos afastem do nosso Redentor vivo na Eucaristia, que nos ama, que nos chama e que nos envia como seus discípulos missionários pelas estradas desse mundo.